Estamos aqui em mais uma edição do programa Mulheres. Hoje o nosso tema da nossa conversa é educação. E nada melhor do que falarmos de educação com educadores. E hoje muito nos alegra a presença dessa grande amiga, essa educadora com E maiúsculo, que é a nossa querida professora Wanderlete Neves, que hoje nos acompanha, uma professora já com muitos anos de sala de aula, trabalhou como na Secretaria de Educação, em gestão escolar, enfim. E por que educação? Educação que é um tema sempre tão presente, né, nos nossos programas Wanderlete. Nós tivemos a oportunidade durante o ano de 2019 em conversar com várias pessoas e volta e meia a educação acabava caindo nas nossas conversas. Então é um tema muito presente em todas as áreas. E por essa presença e por essa importância, sempre muito discutido, e é um terreno muito fértil. A gente acredita muito na educação. Eu, como professora de formação, também acredito. Então, inicialmente, Wanderlete, a gente gostaria que tu te apresentasse para o nosso público do programa Mulheres e vamos falar um pouquinho nesse bloco sobre a tua trajetória, quantos anos de magistério, né? E a Wanderlete é uma pessoa que não tem nenhum problema com relação a revelar a sua idade, e segura aí que vocês vão levar um susto, né? Porque essa professora aí, com a idade cronológica e de magistério, dá banho e muita gurizada por aí, mas isso não é em vão, é a pedagogia no sangue. Então, Wanderlete, é um prazer te ter aqui, seja bem-vinda e vamos ter um bate-papo muito gostoso, eu tenho certeza disso. Eu agradeço em primeiro lugar o convite, né? Eu disse hoje que eu não seria a pessoa tão adequada e tantas palavras que tu falasse de elogio para mim. Eu não sou essa pessoa assim cheia, tão experiente. Eu sou apenas uma educadora que ama o que faz. Isso que eu sou. Eu tenho 50 anos de profissão. Fiz o ano passado, dia 1º de março de 2019, porque eu entrei 1º de março de 1969. Tive uma trajetória em sala de aula, lógico, passei por secretaria, por direção. E hoje, né, sou há muitos anos, sou supervisora, sou formada em supervisão, tenho pós-graduação em supervisão escolar e é essa linha que eu sigo, porque acredito, amo o que faço. De idade, 70 anos. Eu nasci dia 21 de setembro de 1949. Então eu tenho 70 anos, tenho muito orgulho de dizer isso, como a Denise falou, porque eu estou nativa. Estou nativa, não estou com meu casaquinho pendurado, como eu vejo muitas pessoas. Então, estou junto com as minhas colegas fazendo um trabalho. Não estou me escorando nem ninguém fazendo de conta, né? Estou trabalhando. E isso é o que eu gosto de fazer. E quando a Wanderlete falou, eu apenas faço com amor, é esse apenas, Wanderlete, que é o diferencial. E a Wanderlete é muito modesta e eu acredito que a gente precisa fazer justiça às coisas. Todas as palavras e muitas outras que eu poderia dizer aqui, porque a Wanderlete, além de ser uma profissional que eu admiro muito, ela é uma amiga do meu coração, uma irmã que eu tenho. E essa admiração vem também por conta disso, né? De ser uma referência, de ser uma pessoa que representa o que eu também acredito na educação. E a gente vê hoje que muitas pessoas se dizem entendidas de educação, né? Hoje é muito fácil dizer-se entendido em educação e daqui a pouco com o advento de internet, Facebook, todo mundo é doutor em tudo e muitas vezes se esquece, né, que para falarmos de educação, um pressuposto muito importante é a gente ter a crença, a experiência e ser exemplo.
né? Porque quando a gente é exemplo do que a gente faz, as coisas automaticamente acontecem. Senão fica um discurso um pouco vazio, né? E acreditar, né? Acreditar no que está fazendo, com respeito. Eu acho que a base é acreditar e ter respeito. Dentro de uma escola, o que nós temos que ter é respeito. Respeito pelos pais, pelos alunos, pelos colegas, enfim, esse é o principal. Se nós não tivermos isto, é a base. Nós perdemos o restante, nós não construímos muito. E eu acredito nisso e acredito que a educação faz a diferença. A Denise disse que, quando iniciou o programa, que educação aparece em todas as conversas que ela faz, em todas as entrevistas. Impossível não aparecer. Porque uma pessoa politizada, é isso que nós queremos, cidadania é com a educação que se constrói. Cidadania só se constrói através da educação. E nós vimos assim que em alguns pontos hoje, se a gente for comparar com alguns anos, não tenho saudades, eu sigo o tempo, né? Eu estou nesse tempo aqui, mas nós vimos que perdemos algumas coisas, que é o respeito. O respeito nós perdemos em alguns momentos, tanto pela nossa profissão, como pelo nosso colega, os pais pela nossa profissão, os pais pelo nosso trabalho, enfim, né? O respeito nós perdemos. E eu acredito nisto e acredito que nós que temos que dar esse exemplo e não deixar esse exemplo é nosso. Nós temos que acreditar e não deixar que nos falte com esse respeito. Eu tenho, como eu disse, 50 anos de profissão e eu não me deixo faltarem com respeito. Muitas vezes a gente tem que fazer algumas curvas para chegar em determinado destino, mas essas curvas sem perder esse respeito, que nos ofendam, que não nos comprometa o nosso profissionalismo, enfim, né? Competência, não deixo que me tire a minha competência. Competência eu tenho e se eu estou no cargo, eu estou ali pela competência. Nunca fui indicada para nenhum cargo. Né? Nunca fui indicada, eu trabalhei vários anos em Secretaria de Educação, para ser bem precisa, eu trabalhei 18 anos numa Secretaria de Educação, com vários governos, né, políticos, né, várias siglas partidárias. Sempre fui convidada por competência, não por partido. Então, eu falo com muita profissionalismo nisso, né? Porque se eu estou num cargo, eu tenho que acreditar e eu acredito no que faço. Isso é muito bom a gente ressaltar sempre, porque quem optar pelo exercício do magistério, pela questão econômica que não é, né? A gente sabe disso. Quando alguém opta ir para uma escola, opta ser professor, é porque tem um desejo, é porque tem uma vocação, é porque tem uma aptidão. Então não é um lugar para experimentar, não é um lugar para transitar, é um lugar para permanecer, para acreditar e para construir. Né? E a Wanderlete comentou, se vocês prestarem atenção, que ela faz aniversário dia 21 de setembro, né? Que é o dia da árvore, né? E a gente tem uma brincadeira, eu e ela, mas isso aí que a gente não vai revelar hoje, né? Que é o dia da arvorete, né? Que não tem como esquecer um dia tão importante. E o que a árvore ela é para nós, né? Ela é o símbolo de tantas coisas. É o nosso oxigênio, é o nosso oxigênio. Mas a árvore é vida, a árvore tem raízes, a árvore se expande, ela embeleza, ela ornamenta, ela alimenta através dos seus frutos. Então, Wanderlete, é bem isso, né? É isso que a gente acredita que o professor tem esse poder que lhe é nato de transformar, de ser alimento, de ser proteção, de ser raiz. Pena que ao longo do tempo isso um pouco se perde. Talvez a culpa seja nossa mesmo, enquanto sociedade, que deixamos com que as coisas
aconteçam dessa forma. Mas o programa de hoje, justamente quando a gente se propõe a discutir educação, não tem nada a ver com linha partidária ideológica, né? É educação enquanto formação de ser humano. Papo cabeção hoje aqui, a gente vai continuar no próximo bloco. Fiquem ligados conosco que tem muita história até engraçada aqui que a Wanderlete vai nos revelar daqui a pouco. Estamos de volta no programa Mulheres, hoje conversando com a professora Wanderlete Neves, e o tema de hoje é educação. E antes de nós continuarmos nessa conversa tão gostosa que está hoje aqui, um lembrete para vocês que ainda não sabem como assistir o programa Mulheres. É muito simples, o programa Mulheres vai ao ar todas as quintas-feiras pelo canal 33 da Tubarão. Ah, mas eu não sou assinante ainda da Tubarão. Sem problemas, depois através do YouTube, vai lá, TV Atualidade, Programa Mulheres, e lá, além do programa semanal, vocês poderão encontrar todos os outros programas que já foram exibidos e que se encontram ali à disposição de vocês. Vai ser muito bacana contar com a audiência de vocês e também divulgar o nosso programa, porque o objetivo do nosso programa justamente além da audiência, é claro, é poder agregar mais pessoas a essa nossa reflexão semanal que a gente faz, poder contar com vocês, com o fomento à discussão. Porque justamente cada assunto que a gente discute aqui, o mais legal de tudo, Wanderlete, é a gente poder, depois que o programa finaliza, deixar aquela pergunta no ar e aquela vontade de continuar conversando na minha família, com o meu vizinho, com o grupo na qual eu pertenço. Isso é o objetivo do programa Mulheres. Mas voltando então ao nosso tema, Wanderlete, vamos agora tentar esmiuçar um pouquinho esse tema tão complexo e tão importante, que temos várias vertentes aí. A gente sabe que ser professor é uma missão, é um chamado, e é um chamado um tanto quanto complicado se nós formos avaliar a estrutura que está posta aí em termos nacional, estadual, municipal. Por quê? Porque a gente vê cada vez mais escolas deficitárias, né? Deficitárias fisicamente, estruturalmente, economicamente, e a demanda da escola, graças a Deus, ela está sempre muito viva, muito latente. Então é um contraponto a gente ter tanta responsabilidade com tantas dificuldades, e mesmo assim as dificuldades são dribladas, né? Sabe-se Deus como há muito suor, há muito esforço, há muito comprometimento. E isso não é privilégio de agora, né? O magistério vem lutando há muito tempo com relação a isso. Na tua opinião, Wanderlete, não teria um fator que causasse isso tudo? Talvez uma soma de fatores. Por que a gente está enfrentando tanto problema hoje nas escolas, na tua opinião? O que está nos levando nesse turbilhão? Teríamos que, eu poderia citar muitos fatores, mas a base familiar, né? Eu acho que começamos pela família, que a escola não trabalha sozinha, ela trabalha com a família. A infância, até os 3 anos, a criança está com a família. A partir de 3 anos está conosco. A educação, como se diz, né? A educação, o obrigado, por favor, o respeito ao próximo, não cabe à escola, cabe à família. Aí já começa o primeiro problema dentro das escolas que eu vejo, analisando, né? A gente procura causas, né? Acredito
que essa é uma, que a família está deixando de fazer a sua parte, algumas, né, incumbências seria da família. Claro que eu entendo que o nosso social, né, hoje os pais saem para trabalhar, eles ficam sozinhos, é muito fácil dar um celular, né, para acalmar uma criança, enfim, né, não vou entrar nesse mérito, mas eu vejo essa ligação família e escola, essa parceria, né? Essa parceria não está boa, né? Então, eu acho que dentro de uma escola, o primeiro resgate é a parceria com a família, para olhar na mesma direção. Quando eu falo em parceria, não é para eles virem em festinhas, não sei o quê, é olhar na mesma direção, saber o propósito, saber o processo que vai acontecer, saber por quê. Quais os objetivos, onde queremos chegar. Eu gosto muito de dizer, às vezes, a alguns pais, que nós somos do mesmo lado, porque eu acredito nisso. Nós estamos do mesmo lado. Então, nós temos que ter objetivos comuns. Se vamos repreender uma criança ou vamos chamar os pais para alguma conduta, é exatamente porque estamos do mesmo lado. Queremos a mesma meta, né? Queremos um cidadão de bem. Então esse é um dos principais que eu vejo assim, o que se perdeu no caminho desse processo, que educação é processo, né? Dentro de uma escola nós não fizemos um dia para o outro acontecer a educação, né? Nós temos que ter esse processo com objetivos, com planejamento, enfim, saber onde que eu quero chegar. E é isso. Então esse seria para mim assim o essencial. Eu não vou citar outros porque para mim é o ponto-chave. Onde não existe isso, não adianta nós ficarmos em cima querendo fazer outras coisas. É como a casa sem o alicerce. É verdade, muito importante isso. E a gente tem exemplos, né, de que nitidamente as escolas que contam com essa presença dos pais, com essa participação e esse interesse, elas conseguem evoluir em muitas questões, né? Porque desde o combate à infrequência, por exemplo, que pode parecer uma coisa tão simples, né? Nós percebemos, como a Wanderlete falou, que é importante o profissional está ligado no tempo e evoluindo sempre, né? A gente sabe que as famílias também mudaram ao longo dos anos, né? Aquela configuração familiar está diferente, né? A gente tem pais mais ausentes, digamos assim, pais trabalhadores, né? Nós temos mães-vós, nós temos crianças criadas por outras que não são seus pais, mas agem como. Então, o leque dessa configuração familiar se ampliou muito. Assim como a escola tem que estar aberta e saber lidar com isso, as famílias também têm que saber lidar com isso, né? Porque imagine a cabeça de uma criança no meio de toda uma configuração diferenciada. Muitas vezes ela é retirada do seu ambiente familiar, recolocada. Então, isso tudo vai interferir no seu desempenho, com certeza, é humanamente entendível isso. Só que, justamente, é o que a Wanderlete coloca. É preciso haver esse entendimento de que comunidade e profissionais de educação estão do mesmo lado, porque o objeto, digamos assim, o foco é o mesmo, é o aluno. E tanto quanto seja o menor da educação infantil, como o adolescente, ou a educação de adultos também, tudo é um universo muito grandioso, né? Que não é fácil de ser decifrado, mas é possível desde que haja essa parceria, né? Que é uma palavra que tem que ser bem entendida. O que é parceria, né? Parceria não significa um carregar o piano para o outro, mas os dois saberem que são importantes para que aquele piano não caia, mais ou menos assim. E Wanderlete, com relação a um nível assim, a uma esfera um pouco maior, será que isso está sendo observado no momento em que se é construída uma política nacional de educação? A coisa está fechando, está configurando para isso, ou a gente está vivendo tempos ainda um pouco desconectados
desse ideal, digamos assim? Teria que se fazer todo um histórico, né? Mas assim, em breves palavras, eu vejo que hoje, atualmente, queremos resultados. Então, a política educacional quer resultados. Resultados. E não importa o que nós falamos antes, parcerias e tal, nós queremos resultados. Então, é uma linha que deixa furos, né? É um pouco perigoso. Deixa furos. E resultados é muito fácil, né? Nós temos muitos aprovados e mais nenhum cidadão, né? Ter alunos um bom índice de aproveitamento dentro de uma escola e um trabalho não satisfatório, né? Então, eu vou me ater só nessas palavras. Então esse é o grande desafio, né? Quando a gente fala, e depois nos próximos blocos a gente vai falar um pouquinho mais especificamente nessa experiência da Wanderlet com gestão escolar, né? É por isso que a gente fala muito, né, na importância de ter um professor comprometido com a filosofia da escola, com a equipe diretiva, que a gente sabe que tudo é uma engrenagem que tem que funcionar muito redondinho, porque quanto mais afinadinho tiver a orquestra, o som sai melhor, e o inverso é desastroso, né? Então não dá para pensar a educação em departamentos, né? Em gavetas estanques. Tem que pensar a educação num processo, como já foi mencionado, né? Que é difícil? É difícil, mas é justamente por isso que a gente diz que não é qualquer um que é professor, né? São pessoas vocacionadas e especiais. Que bom que vocês, professores, estão nos assistindo, e que bom que tem muita gente aí que não é professor, mas tem a sensibilidade de entender a importância desse trabalho. A gente vai ter que fazer uma pausa para mais um bloco, mas fica aí, vai lá tomar uma aguinha e volta, que a gente já continua. Programa Mulheres, hoje conversando sobre educação, e a gente vai continuar falando sobre esse tema tão importante e tão apaixonante, modéstia à parte, eu acho, né? E acredito que, ou seja, tamanha a sua importância na vida de todos nós. A gente já falou sobre vários aspectos da educação, né? Falamos pouquinho da trajetória de mais de 50 anos na área da educação da Wanderlet, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da gestão escolar, né? Que tu muito bem exemplifica. Atualmente tu estás trabalhando na equipe diretiva de uma escola aqui do nosso município, e vamos colocar assim os dois lados de uma equipe diretiva, né? Porque aparentemente quem não tem uma ideia pode pensar assim, ó, é mais fácil, né? Eu trabalhar numa equipe, porque eu não vou ter que planejar minha aula, não vou ter aquele monte de aluno, não vou ter aquele monte de prova, né? É uma leitura equivocada, mas que às vezes ela cai meio como uma coisa geral, e alguém que ambiciona talvez trabalhar num setor, quando realmente o faz, que vê o tamanho da responsabilidade e o desafio de ser leme lá de tanta gente, não é bem assim, né? Como é que é o desafio de ser um gestor, né, seja um diretor? Quando a gente fala aqui na gestão, a gente não coloca a responsabilidade apenas nos ombros do diretor, porque a gente sabe que se trabalha numa visão de equipe diretiva já há algum tempo, né? E a gente queria que tu conversasse um pouco a respeito dessa tua experiência à frente da Escola Maria Camargo, e colocar como é que é a rotina da equipe diretiva, até para que as pessoas possam entender um pouquinho mais, e talvez, se tiverem uma leitura equivocada, a coisa não é bem assim. A primeira palavra é aquela, né, tradicional, não é fácil.
Não é fácil, porque realmente as pessoas julgam que estar numa equipe é oba-oba. Não é oba-oba. Oba-oba é lá na Rua Piratini. Dentro de uma escola é muito corrido. Atualmente eu estou na Escola Maria Camargo. A nossa equipe se resume em 3 pessoas, que é a direção, supervisão e orientação. Primeiro requisito, eu só falo nos básicos, né? Primeiro requisito, 3 pessoas afinadas, falando a mesma linguagem. Importante. A mesma linguagem. Ter os mesmos objetivos. E todas, cada um na sua função, mas todas afinadas, sabendo o que está acontecendo na escola. Todas ter o mesmo pensamento, a mesma direção, né? Esse é o fundamental. Não é fácil, como eu disse, porque a gente lida com pessoas, lidamos com crianças, lidamos com os pais, né? Que muitas vezes não entendem isso, né? E querem imediatamente resolver o problema de seu filho ou em determinada situação, e isso cai nos ombros da equipe diretiva. E nós temos os nossos professores que também nós temos que acolher, nós temos que trabalhar em sintonia. Então, os professores têm que estar de acordo com o projeto da escola, com o planejamento da escola. E isso muitas vezes dá um entrave. Muitas vezes algum professor não entra nesse requisito. Muitas vezes não deu aquele encaixe perfeito, né? E quando isso não acontece, surgem alguns problemas. Eu tenho muita sorte, porque a gente fala em sorte, né? Mas é trabalho, eu sei disso, que nós conseguimos sempre afinar as pessoas no nosso planejamento. Todos têm voz, né? Porque é respeito, né? Todos têm voz, então nós conseguimos planejar com a voz de todos e estar no mesmo rumo. Algumas vezes, como é processo, né? Acontece alguns desvios, mas nós retomamos para a nossa rota, né? Esse é o principal, né? Mas a gente tem que cuidar assim de todas as partes assim da educação. Eu gosto muito de falar sobre o meio ambiente, né? E acho que se tu quer cidadania, parte do teu meio. Do meio é importante. Tu tem que saber que tu tem que estar num local limpo, acolhedor, onde todos estejam felizes. A palavra felicidade precisa existir dentro da escola. E quem tem que estar feliz são os pais, os alunos, os professores, funcionários e a equipe. Todos têm que estar em sintonia nessa felicidade, né? Então, nós partimos ali na Escola Maria Camargo, nós sempre partimos do nosso meio ambiente. E dali nós vamos fazendo todo esse processo de trabalho na educação. É isso que nós fizemos, né? É importante isso também colocado, e eu particularmente conheço um pouco do trabalho da Escola Maria Camargo, e a escola sempre procura trabalhar com muitos projetos linkados ali, né? A escola e a comunidade, e isso faz muito a diferença, porque no momento em que a comunidade se sente parte do processo, ela começa a mudar a visão de como ela encara aquele espaço. E talvez, Vanderlei, será que um pouco dessa crise de valores que a gente passa, né? De onde a gente vê as pessoas depredando as escolas, pichando, alunos agredindo professores, né? A gente vê, meu Deus, há um tempo atrás eu vi um vídeo no Facebook. Eu queria tanto imaginar que aquilo fosse uma montagem, mas não era, né? De um aluno atirando uma cadeira num professor que estava de costas, professor totalmente vulnerabilizado naquele momento, né? E o pior de tudo isso, além do aluno ter atirado esse objeto
objeta no professor, os outros alunos acharam aquilo engraçado, né? E a partir de então, depois desse episódio, parece que ele abre portas para tantos outros, né? Com certeza. E isso é muito triste, porque é completamente o oposto daquilo que a gente quer dentro de uma escola, dentro de qualquer ambiente. Então, a gente vê que as pessoas, elas fazem um desserviço muito grande quando elas agem assim, porque a escola tem todo um trabalho cotidiano, aquelas 4 horas apenas, para tentar transformar e ainda lida com esse tipo de situação. Então, me parece que o problema, ele está muito a nível de humanidade, né? De falta das pessoas se entenderem até o que elas estão fazendo dentro desse mundo, né? Denise, fugindo um pouquinho saindo um pouquinho da escola, né? Nós vamos lá no Facebook. Se eu colocar uma opinião que não condiz com a opinião de um outro, de um amigo, às vezes amicíssimos, né? Já deu bronca, né? Isso são valores. Realmente, respeito, né? O primeiro falta no respeito, né? Assim como a educação está presente em tudo isso, né? E quando a gente diz, mas que falta de educação, quando te refere a uma pessoa que foi ou ríspida ou agiu de uma forma ignorante, né? Mas que falta de educação, é justamente isso. A educação não é só aquele ensinamento que as pessoas acham que a escola ela tem que só passar a informação. Gente, a informação hoje, ela existe em qualquer lugar. Ela tá acessível a todos, né? Não adianta ser uma pessoa muito informada se eu não tiver o mínimo de habilidade de lidar com o ser humano. É complicado, é muito complicado. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta ao programa Mulheres e só reforçando que se vocês não são assinantes da Tubarão, podem assistir o programa Mulheres. Vai lá no Google, coloca TV Atualidade e já entra na nossa programação, Programa Mulheres, que beleza, tá ali todos os nossos programas, esse e todos os demais. Continuando a nossa conversa, tema educação. Tema que dá bastante pano para manga, digamos assim, mas é um assunto apaixonante porque todos nós, queiramos ou não, ninguém passa despercebido pela educação, né? Se passou, pode voltar, meu filho, porque tu não vai te dar bem na vida se tu não tiver o mínimo de educação. Educação aqui, entenda-se relações, né? Relações com outras pessoas, que muito mais do que conhecimento, educação tem muito disso. E quem é o professor, né? A não ser aquela pessoa, a primeira pessoa que te apresenta um círculo social, né? No momento em que tu vai interagir com outras pessoas, tu sai da tua família, o primeiro grupo social ao qual tu pertence é a escola. Quem conduz isso? O professor. Quem de vocês não lembra da primeira professora, né? Todo mundo fala e sempre com muito carinho. E a gente sabe que os professores, há um tempo atrás, talvez bem mais exigentes, né? Bem mais, digamos assim, autoritários, né? Não vendo aqui a autoridade como uma coisa negativa. Muito pelo contrário, a autoridade é necessária, né? Mas enfim, é o nosso primeiro grande mestre da vida, é o professor. Wanderlete, a gente quer conversar um pouquinho também contigo e conhecer um pouco do teu lado mais eclético. A Wanderlete é uma profissional, uma educadora que tem muitas facetas, né? E uma delas é que a Wanderlete é uma poetisa, uma pessoa que usa das palavras, ela transforma as realidades, ela cria coisas muito lindas. Ela já teve oportunidade de participar em algumas edições da Feira do Livro,
através de um trabalho que ela tem em parceria com a SERES, que eu gostaria que ela resumidamente colocasse para nós. E é uma honra ter uma pessoa da nossa cidade nesse patamar, né? E o que é uma poetisa a não ser uma pessoa que escreve com o coração, né? E uma pessoa com um coração grandioso desse não poderia ser diferente. Wanderlete, como é que é exercitar esse teu lado de escritora? Emoções. Corrigindo, em primeiro lugar, não sou uma poetisa. Eu apenas escrevo, desabafo através de palavras escritas. Eu não me considero poetisa, não. Eu sou um pouco tímida nesse sentido. Poeta é o Mário Quintana, meu guru, né? Eu tenho vários, se eu falar em escritores, eu citaria vários, né? Moacir, Scler, e sei lá, eu teria muitos, Clarice Lispector, sei vários lá. Mestres. Mestres. Esse sim, tira o chapéu, né? Eu apenas escrevo, tenho momentos de desabafos que transformam em poesia. Poesia, eu não acho que sejam poesias. Quem lê que veja com poesias. Tem muitos filmes desses escritos, tanto que não gosto de divulgar esses escritos, né? Eu participo por livre, espontânea pressão, né? Em alguns livros, eu acho umas 6 feiras eu já participei em Porto Alegre, na Feira do Livro, porque eu sou atualmente tesoureira, mas já ocupei vários cargos da Associação dos Supervisores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós sempre participamos das feiras de livro, né, com o lançamento de um livro coletivo. Então, várias pessoas, né, eu já convidei algumas pessoas daqui do Butiá que já participaram, como a Rosa Vale, né, o Cristiano, a Daniela Saldanha, enfim, eu já levei algumas pessoas para participar e a gente faz essa participação e eu participei algumas vezes, né? E aí eu coloco lá essas minhas poesias. Eu, como disse, né, eu sou ciumento porque eles são assim, eu considero desabafos, alguma coisa. O primeiro que eu coloquei na Feira do Livro, ele tem uma história, posso contar? Claro. Foi assim, eu estava trabalhando numa escola lá na Vila Santo Antônio, na Escola Santo Antônio, e nós tínhamos um menino autista e ele tinha outros problemas, né? Então, quando eu cheguei nessa escola, esse menino ficava simplesmente só trabalhando no ábaco e não sabia, ninguém trabalhava com ele. Aí eu fui atrás de pessoas, né, para nós sabermos como trabalhar com esse menino, com a Leila Pacheco, que me ajudou bastante. E um dia eu estava assim fora, porque a mãe tinha um otimismo grande com aquele filho, né, e ele tinha paralisia também cerebral, e eu estava trabalhando numa manhã com ele no pátio, né, porque ele precisava de espaço amplo, e passou uma professora, não sei se eu digo professora, e disse assim: ai, não sei para que tanta coisa com essa criança, não vai dar em nada. E eu fiquei, aquilo me chocou muito, isso foi em 2010, eu acho, não, 2015, eu não lembro mais que ano foi isso. E eu saí tão chocada, assim, eu vi aquilo, que eu terminei aquele trabalho e sentei numa salinha que nós tínhamos lá e comecei a escrever, chorando e escrevendo, né? Aí entrou a diretora da época e ela disse: o que aconteceu? Porque eu tinha perdido a minha mãe naquele ano. Ai, achou que eu estava chorando por isso. Aí eu contei para ela e li o que eu tinha escrito. Ela chorou junto comigo. Então essa poesia foi a primeira que eu coloquei, que o nome era Anormalidade.
porque quem era normal para mim era aquela pessoa que fez aquele comentário, né? Então eu escrevi, foi a primeira que eu coloquei, e dali as pessoas, tu vai participar, eu passei a participar. Então o ano passado nós não colocamos, né? Nós estávamos reestruturando a Associação dos Supervisores, e então nós não participamos. Neste ano nós iremos participar, talvez eu participe com alguma poesia. Nós tivemos um concurso aqui no Butiá. Eu escrevi 2 poesias, mas eu li o edital errado, coloquei linhas a mais, né, na poesia, e aí então eu fui desclassificada. Eu era com 14 linhas, eu coloquei a mais, não percebi isso. Mas eu escrevo algumas coisas, mas não me considero nem um pouquinho poetisa. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de escrever, apenas isso. E eu fiz essa colocação porque eu acho importante quando a gente consegue externar a emoção, né, dessa forma, porque isso faz com que a gente sensibilize outras pessoas, né? Porque muitas vezes temáticas importantes como essa e tantas outras que tem um fundo discriminatório, muitas vezes as pessoas reproduzem falas e conceitos, mas nunca se deram conta. Eu prefiro pensar, acreditar isso, que ninguém pode fazer um comentário infeliz desse com esse objetivo destrutivo, né? Ainda mais dentro de uma escola. Mas quem sabe se isso colocado de uma forma, seja através de uma crônica, de um poema, de uma forma mais leve, ao ler a pessoa possa se dar conta, né, daquela gravidade. Foi o que eu tentei fazer. E é uma forma também da gente colocar a nossa emoção, né? E ser professor é muito disso, né? É a gente ficar feliz com o progresso do nosso aluno, ficar triste com o seu fracasso, sentir-se impotente quando a gente não consegue mudar uma realidade que está posta, né? Quem somos nós para mudar, mas a gente também está ali para isso, né? E no mundo louco, quando a gente vê, por exemplo, os jovens se perdendo na droga ou morrendo tão prematuramente, e saber que esse jovem de alguma forma já passou por nós, pela nossa escola, né? A gente fica a se pensar como educadora onde foi, né, que falhamos como sociedade. Só que, professor, essa falha não é só nossa, essa falha é uma falha coletiva. E eu penso, na minha humilde interpretação, que o problema da educação só vai se resolver quando as pessoas se derem conta de que essa é uma causa não só dos professores, não só da escola, é de uma sociedade. E que estamos falhando, de alguma forma, estamos falhando. Mas, quando nos percebemos da falha, é que podemos mudar. Porque se nós estivéssemos achando que tudo estava perfeito, não mudaríamos. E se é sobre essa possibilidade de mudança que a gente vai continuar falando no nosso próximo bloco. Estamos de volta, que pena, o último bloco. É tão gostosa a nossa conversa, a gente podia ficar muito tempo aqui conversando sobre educação. E quando a gente conversa com pessoas assim, com exemplos, né, com pessoas que falam com o coração, que não estão criando nada a ser falado a não ser aquilo que já praticam, é muito gostoso. E é isso que a gente queria hoje, justamente tocar vocês que estão nos assistindo, tocar lá o coraçãozinho, começar a pensar a educação, se já não o fazem, começar a pensar a educação de uma forma mais ampla, mais humana, mais sensível, mais comprometida, mais vivida, mais compartilhada, e poderiam ter tantos outros sinônimos, né? E por falar nisso, Wanderlete, vamos falar
de coisas positivas, né, que a gente já tem visto na escola, porque até agora a gente fala assim com um pouco, não é ranço, mas com muita preocupação pela seriedade da coisa, mas a gente sabe que nós tivemos também muitos avanços, muitas coisas boas que aconteceram, né, no nosso meio, né, na conjuntura nacional. Nós temos aí conquistas já, né, de muito tempo acontecendo. Nós temos um currículo mais aberto, né, nós temos uma democracia maior dentro da escola, o que aumenta a nossa responsabilidade. E eu vou te pedir para relatar algumas dessas ações positivas que já aconteceram e que estão acontecendo, até para que sirvam de referência e de modelo, né? Porque não, é possível. Quem sabe se eu não consigo fazer dessa forma, mas eu posso tentar fazer de outra. E qualquer mudança, por menor que ela seja, ela vai trazer algum resultado. Porque nós não podemos ter medo dessa mudança. É desafio, né? Não ter medo do desafio e do novo. O novo gera conflitos, medos, né? Mas nós não podemos deixar esse medo não deixar agir. Então a gente tem que fazer ação. Eu acredito muito em pequenas ações. Eu gosto de dizer que pequenas ações tipo formiguinha. Mas quando eu falo em formiguinha, eu não falo no pequenininha. Eu falo porque formiga trabalha em parcerias, trabalha juntos, né? Eles são unidos, as formigas trabalham unidos. Então essa é o norte, realmente. E também eu estou citando a Escola Maria Camargo, e vou citar agora algumas ações que nós estamos fazendo e já fizemos, né? Porque atualmente eu estou nessa escola, mas eu passei por várias escolas, em várias escolas nós fizemos ações, essas ações que eu me refiro, que são pequenas, mas que saem para fora da escola, né? Elas ficam nas pessoas, né? Poderia falar muitos em termos de planejamento. Eu vou falar uma ação que eu acho que é muito importante. Há alguns anos, né, todas as dias, comemorações, dia de mãe, dia de pai, eram feitas aos sábados pela manhã. Eu não me conformava e nunca me conformei com isso, né? De seguir um calendário e era tirar os pais da escola, porque pela manhã os pais não vêm. Isso foi uma das ações que nós fizemos na Maria Camargo, que nós passamos a fazer à noite. Então, nas sextas-feiras à noite. E quando nós fazíamos Dia das Mães, nós tínhamos a presença de 20 mães, 10 às vezes, né? Pais, muito menos, né? E hoje nós temos assim, em peso. Os pais, eles participam, eles vão na escola, porque é um horário, nós fizemos de acordo com o horário deles. Então, eles estão se sentindo, fazendo parte daquela homenagem, né? Não é uma homenagem vazia, é para eles. E eles estão lá porque é no horário que eles podem participar. Então, isso são ações assim que eu acredito. Pode parecer tão simples, insignificante, mas ela é uma pequena, mas atinge é muito grande. Muito grande. E outras tantas assim de projetos, né? Quando eu falo em felicidade dentro da escola, esse feliz do parte assim de trabalhar com alegria, né? Saber o teu comprometimento não quer dizer que tu tem que estar séria, não dizer que tu não possa transmitir um abraço. Nós chegamos, nos abraçamos dentro da escola, nos desejamos bom dia, nós cumprimentamos nossos alunos, bom dia. Aos pais que estão presentes, bom dia, e nós, colegas, nos abraçamos, isso todos os dias que nos encontramos, porque isso já partiu da alegria de estarmos ali, né? Então, por isso que eu falei em outro bloco do perfil, né? O professor tem que estar nesse perfil para dar certo, né? E se está nesse perfil,
vai avançar, esse processo vai avançar. E nós podemos fazer ações aqui que vão repercutir lá fora dos nossos muros. Há alguns anos, o desafio foi o nosso jardim. Nós colocamos um pneu no portão para fora da escola e plantei umas plantinhas ali, uma folhagem. A dona do bar, que da frente da escola, disse assim: para que tu vai fazer isso? Isso aí não vai durar. Não vai, eles vão estragar, não fica. Eu disse: mas aí eu planto de novo. E realmente plantei umas 3 ou 4 vezes, saía fora e eu vinha lá e plantava. Saía fora. Hoje, quem passa lá na escola, toda a frente da escola tem pneus com flores, floridos, né? Flores. E ninguém mexe. Pelo contrário, cuidam. Né? Ali a comunidade cuida. Então, essas pequenas ações têm que partir da nossa comunidade, a conscientização da nossa comunidade, para nós sairmos de fora dos muros. Então, eu acredito nessa educação, sei que é possível, e ela é possível, eu acredito e amo ser educadora, exatamente porque é possível, é possível. Nós somos com respeito, nós podemos fazer a diferença. E a diferença está na educação. Se não tiver essa educação consciente do nosso papel, consciente, ter a reflexão de que nós podemos fazer a diferença, vai acontecer. E acreditar nessa diferença, porque em tudo que nós vamos fazer, os obstáculos sempre vêm junto, né? Porque se num primeiro momento daquela ação o pessoal esmorecesse ou então entrasse naquele jogo de não vai dar mesmo, todo mundo viu que eu tentei, mas não vai dar mesmo. Aí daqui a pouco tu tá reproduzindo aquilo ali e reforçando, o que é pior. Pior do que produzir é reforçar uma ideia equivocada, né? Então, no momento em que, através desse exemplo, a escola, mesmo sabendo que era difícil, como foi, mesmo sabendo que iam mexer, como mexeram, mesmo sabendo que iam ter que fazer mais de uma vez, como fizeram, elas persistiram. E tanto foi que deu. Né? Então, isso é o que a gente pode falar sobre a missão de educar, né? Da educação em si. É um cotidiano, mas naquela crença de que a transformação não ocorre de um dia para o outro, né? Mas ela se dá sim através da nossa persistência e do nosso exemplo, né? Que belo relato esse, que, como eu digo, parece simples, mas se essa aposta da escola nós levássemos para os nossos bairros, para frente das nossas casas, né, no nosso pequeno espaço cotidiano, seria menos um espaço que precisaria hoje e que a cidade, a gente vê, né, o quanto todas as cidades precisam melhorar nessa questão de ambiente, né? Reforça aqui de bem viver. Quem não gosta de estar num local limpo, num local aprazível? Quem não gosta de receber um abraço? Só que para que eu receba esse abraço, eu preciso estar de braços abertos, né? Senão não acontece. Só vou acrescentar uma coisa. Quando eu falo que precisamos de respeito, os valores, e o conhecimento, nunca esquecer do conhecimento. Até porque quem planeja tem que ter conhecimento do que quer. Tem que saber onde quer chegar, né? Se tu não sabe, tu precisa, o ponto de partida é o conhecimento. E a escola está lá para fazer conhecimento, né? E então parte dessas áreas, de todas as áreas, para produzir conhecimento. Então, quando muitas vezes tem uma visão equivocada, algumas pessoas dizem, faz festa, cuida do jardim. São áreas que nós estamos produzindo conhecimento, para chegar no conhecimento, né? Conhecimento dentro das ciências, enfim, né? Em todas as áreas. Então, é muito importante a gente falar no conhecimento, né? E a escola produz conhecimento, né? Mas com a educação, aí eu falo educação de valores, agregado a isso.
né? Não podemos deixar fora. Senão de nada adianta. Senão não adiantou o conhecimento, né? A Wanderlete, eu quero, em nome do programa Mulheres, te agradecer imensamente esse bate-papo gostoso, fugir um pouco, porque quando a gente fala em educação, professor, sai um pouco dessa questão salarial, né? Que muito se atrela que a luta do magistério é salário, também é. Mas é muito mais do que isso, né? Não é só isso. E a sociedade tem que entender que não é só isso. E hoje a gente deu uma rápida pincelada sobre a importância desse universo e a importância, a responsabilidade que cada profissional de educação tem no momento em que assume o compromisso de trabalhar com educação. Então, que a partir de hoje o programa Mulheres possa ter contribuído para mudar um pouco esse foco dessa luta do magistério. O magistério luta sim, mas luta para ter uma escola de qualidade. E escola de qualidade pega tudo isso que a gente acabou de falar. E foi um prazer, a gente quer deixar, Wanderlete, o programa Mulheres com as portas abertas para a comunidade escolar da Maria Camargo, assim como para qualquer comunidade escolar, para qualquer escola que queira vir aqui fazer um relato dos seus trabalhos, dos seus projetos, né, das suas dificuldades, porque a gente aprende muito e a gente juntos, a gente pode construir um espaço melhor. E me pedir permissão para Wanderlete, para a gente encerrar o programa de hoje com o que ela falou que a escola exemplifica e pratica, que é o abraço, né? E que esse abraço de duas educadoras possa ser sentido por vocês como uma esperança de que a gente lute juntas. Amanhã ou depois a Wanderlete talvez não esteja mais na ativa, mas quem na comunidade escolar o nome Wanderlete lembrar, jamais o nome Wanderlete, e diga-se aqui Wanderlete, equipe Maria Camargo, sempre será lembrado, porque os nomes e as pessoas passam, mas as ações e o que elas constroem fica. Com certeza, agradeço também. Um abraço. A gente espera vocês nos próximos programas Mulheres, não deixem de nos assistir e fiquem com Deus. Fico com Deus.